Que a paz de Cristo seja conosco, conectados com a palavra, em consonância hoje com Anoitecendo com a Palavra, onde seria lido o capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, que fala de Cristo, que venceu a tentação e dá início à sua ação ministerial, a que veio fazer. Então a importância do episódio das tentações às quais Cristo foi submetido, ainda mais por essa evidência ter sido no início do seu ministério, ela pode ser mais bem entendida se levarmos em conta em que tipo de Messias ele viria ou veio para ser. Cristo não levaria a efeito a sua missão usando o seu poder sobrenatural para necessidades próprias, que enfatizava a primeira tentação. Também não usando o seu poder para conquistar seguidores mediante milagres ou magias, segunda tentação. E, finalmente, ele não faria concessões a Satanás. O texto fala em jejuar 40 dias e 40 noites, e somente o evangelista Mateus, dos 3 sinóticos, fala a respeito disso. Ele traça um paralelo com o jejum de Moisés, lá 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. A arma usada por Jesus nessa batalha tem 3 etapas, e essas 3 etapas, nela ele usa a mesma arma, está escrito. Através dessa arma o diabo foi golpeado e vencido. Satanás então diz: se és filho de Deus. É claro que Satanás estava no Jordão quando João batizou Jesus e veio dos céus a voz: este é meu filho amado. Então temos aqui um claro eco das palavras de Deus lá do Jordão, 40 dias antes desse momento aqui. Um insolente desprezo. Satanás se dirige àquele contra quem certamente havia falado tão desafiadoramente no céu antes de ser expulso de lá. Se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. O tentador primeiramente ataca Jesus no ponto da sua maior necessidade no momento. Jesus está com fome, 40 dias sem comer. De modo similar, nós somos levados em nossas maiores vulnerabilidades, por exemplo, o materialismo no mundo desenvolvido e o poder religioso, poder político no mundo em desenvolvimento. As tentações que nós sofremos são muitas. E o poder de formar as 2 grandes tentações de Jesus em acordo com Mateus é interessante. Nós temos um paralelo aqui nessa situação que Jesus sofreu e que nós podemos sofrer nos dias de hoje. Está escrito: a fé em Cristo, a fé de Cristo em Deus e o conhecimento da sua vontade estavam fundamentados nas Escrituras. Está escrito. E outra expressão que nós vemos aqui: toda a palavra. Toda a palavra, isso é de vital importância, considerar toda a palavra de Deus. O homem não tem liberdade de escolher partes da palavra para que lhe sirvam para aquilo que lhe agrada, para aquilo que ele quer provar ou comprovar. Satanás cita as Escrituras, mas usa parte do Salmo 91 de um modo extremamente ou exatamente oposto ao que está no sentido original da Escritura. O Salmo é uma exortação para que se confie em Deus. Satanás tenta substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Não há lugar para a presunção de uma grande fé. Fé e presunção são incompatíveis. Jamais nós devemos nos colocar desnecessário ou descuidadamente numa posição em que Deus tem que fazer um milagre a fim de nos salvar dos resultados adversos de uma conduta tola. Não devemos esperar que Deus nos resgate quando, sem necessidade, nos precipitamos para o perigo. A maturidade da fé nos levará a viver em harmonia com o que Deus já nos revelou e então confiar nele quanto ao restante. E depois ele vem com os reinos do mundo. Mateus coloca essa tentação por último. No grego, o mais importante é colocado ou em primeiro lugar ou em último lugar. Satanás afirmou que
o domínio está nas mãos dele. E nas entrelinhas ele diz que tenha sido ou esteja substituindo Adão como governante legítimo do mundo. Lá em Gênesis 1:28, Deus coloca isso nas mãos de Adão. Mas Satanás governa como usurpador. Contudo, Cristo não contestou diretamente a reivindicação de Satanás, apenas negou que ele tivesse direito de ser adorado. E o que é tudo isto? Tudo isto, Satanás de forma eficiente exercia controle sobre os assuntos religiosos, políticos e tudo mais do mundo. Porém, o controle de Satanás sobre a raça humana não era completo como ele pensava que fosse. Ainda havia alguns que não lhe eram fiéis. Ele percebeu o desafio implícito na natureza perfeita de Cristo. E Cristo então diz: ao Senhor teu Deus adorarás. A crença de que alguém pode servir a dois senhores é um engano do diabo. Qualquer filosofia de vida que ofereça tudo isto, e também o céu, faz parte da doutrina do próprio diabo. Bom, nesse meio tempo, João Batista tinha sido preso. E por causa disso, Jesus encerra então o seu ministério na Judéia, passando então a exercer seu ministério na Galileia, estabelecendo o centro das suas atividades messiânicas em Cafarnaum, cidade importante da Galileia. Galileia dos gentios. Depois da deportação das 10 tribos para a Síria, em 722 a.C., a região foi conhecida como Galileia. Lá em Isaías 9, versículo 1, nos é dito isso. Foi habitada quase que exclusivamente por não-judeus. Na época de Cristo, muitos judeus tinham se estabelecido lá, o que resultou numa população mista de judeus e gentios. E Mateus realça então o enfoque de Jesus sobre a nação de Israel durante seu ministério terreno. Contudo, sua observação de que o ministério de Jesus se cumpre em Isaías 9:2 mostra que o mandato de ir aos gentios, lá em Mateus 28:19, não é uma reflexão posterior. O propósito último sempre inclui as nações do mundo. O povo que jazia em trevas. Versículo 16 do texto. Sua situação ela é descrita por trevas sem iluminação espiritual e só na expectativa da morte. A vida, por mais movimentada que seja, é apenas um prenúncio da morte, quando se desconhece o que, na realidade, a parte espiritual de Cristo veio oferecer. Arrependam-se. Esse é o clímax, digamos, o clímax não. Aqui é o início, esse é o carro-chefe da mensagem de Cristo. Arrependam-se. Jesus começa seu ministério público com a mesma mensagem de João Batista. Lá no capítulo 3, versículo 2, nós lemos isso. O povo devia arrepender-se, porque o reino de Deus se aproxima na pessoa e ministério de Jesus. O arrependimento é mais que uma mudança de opinião ou sentir tristeza pelo pecado. É uma reviravolta radical, deliberada, um retorno a Deus, que resulta em mudança, em ações na área moral e ética. Arrependam-se que o reino de Deus está próximo, aproximou-se, chegou, está perto, no tempo e no espaço. Era o ponto vital da história da redenção, o cumprimento de tudo aquilo que o reino de Deus, a obra de Cristo, veio revelar. Cristo inicia aí o seu colégio apostólico, chamando seus primeiros, que o acompanhariam ao longo do seu ministério terreno. E percorria toda aquela região, toda a Galileia. Mateus nem sempre segue uma sequência cronológica escrita ou descrita nos eventos. Ele tende a reunir os incidentes de acordo com a natureza deles, em vez de o tempo em que ocorreram. A narrativa de Mateus da cura de sogra de Pedro, dos doentes e aflitos que se reuniam à porta da casa de Pedro ao final do sábado, está em Mateus 8:4, deveria ser inserida entre talvez os versículos 22 e 23 do capítulo que nós estamos considerando, capítulo 4, a fim de apresentar uma sequência lógica. Mas Jesus estava lá ensinando, pregando, curando. A missão e o evangelismo de Cristo era holístico, englobava proclamação, assim como preocupação social e física. Lá estavam lunáticos, epiléticos,
de toda sorte de enfermos. Reflete que a superstição antiga de que as crises eram provocadas pela mudança da lua, lunáticos. Decápolis, 10 cidades. Liga de cidades livres, caracterizadas pelo alto nível da cultura grega. Todas, exceto Citópolis, também chamada Betsea, todas ficavam a leste do mar da Galileia e do Rio Jordão. Que Deus nos dê uma boa leitura, que Deus abençoe. Amém.